Mais uma semana passou e novos títulos foram conquistados, até literalmente. Nesta semana de campeões, vamos ver quais times levaram as Copas Regionais do Brasil. Temos campeões de norte a sul. Para começar, vamos falar da Copa Norte, que é um campeonato que voltou em 2026. Ele já tinha sido disputado entre 1997 e 2002, e nesse período o São Raimundo foi o grande destaque, conquistando 3 títulos em 5 finais. Times do Piauí e do Maranhão também jogaram as primeiras edições da Copa Norte, mesmo sendo da região Nordeste. Isso para que times da região tivessem oportunidade de disputar campeonatos interestaduais. Também vale destacar a ausência de participantes do futebol tocantinense. Devido à recorrente atualização no calendário do futebol brasileiro, a competição parou de ser organizada. Mas em 2026, com uma nova reformulação do calendário, voltou para sua sétima edição e o Paysandu foi o campeão. Na decisão, o Paysandu enfrentou o Nacional do Amazonas, clube que já tinha jogado na primeira fase e tomado um 7-0. Mas, nos jogos de decisão, o Papão fez valer o peso da camisa. No primeiro jogo, 1-0, mas na volta, 4-2 para cima do Nacional fora de casa. Dominou totalmente o time amazonense e jogou como campeão. Vamos falar agora da Copa Centro-Oeste, que já tinha sido disputada entre 1999 e 2002, e nessas edições contou com times do Tocantins, Espírito Santo e Minas Gerais, mesmo estes estados sendo de outras regiões. Mas tudo bem. Isso permitiu que o Cruzeiro se tornasse o primeiro campeão da competição depois de 3 jogos de decisão, já que o regulamento era baseado em pontos conquistados para definir o campeão. Com uma vitória para cada time e um empate no terceiro jogo, o saldo de gols a favor do time mineiro decidiu o campeão. No entanto, o time que mais venceu a Copa Centro-Oeste foi o Goiás, com um tri consecutivo após o título dos mineiros. Assim como a Copa Norte, a Centro-Oeste foi interrompida por um tempo e retornou em 2026. Dessa vez, sem os times de Minas, mas ainda contando com os times do Espírito Santo e do Tocantins. E nessa sua quinta edição, o Anápolis foi o campeão. Na decisão, o time de Goiás enfrentou o Rio Branco do Espírito Santo. Praticamente decidiu o jogo no primeiro jogo, abrindo um 3-0. Na volta, fez aquele futebol controlado, perdeu por 2-1, mas mesmo assim saiu campeão. A Copa Norte, que teve o Paysandu como campeão, e a Copa Centro-Oeste, que teve o Anápolis como vencedor, são parte da Copa Verde. A Copa Verde foi criada com a ideia de uma competição regional inspirada no sucesso da Copa do Nordeste. A competição leva esse nome por fazer alusão à região amazônica e aos cuidados ambientais, tendo até troca de material reciclável por ingressos em algumas partidas, e também contando, entre 2017 e 2021, com troféus feitos a partir de madeira certificada. Desde sua primeira edição em 2014 até 2025, a competição era disputada por times das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo. No entanto, os times do Goiás só começaram a jogar a competição a partir da edição de 2016, já que no início não demonstraram interesse. Como todo o calendário do futebol nacional tem os seus asteriscos, a Copa Verde de início não tinha seu lugar, sendo realizada às vezes no primeiro semestre, outras vezes no segundo, tendo edições com mata-mata e outras só com mata, e o campeão garantindo vaga na Sul-Americana nas primeiras edições. Já de 2015 até 2019, a vaga foi para as oitavas de final da Copa do Brasil, e a partir de 2020, o campeão passou a ganhar vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Agora em 2026, a Copa Verde foi reformulada, passando a ter sua primeira fase com 4 grupos, 2 representando a Copa Norte e 2 representando a Copa Centro-Oeste, que tem os times do Tocantins e Espírito Santo, que são de outras regiões. Mas tudo bem, os 2 melhores de cada grupo avançam para uma semifinal. Quem vencer realiza a final da Copa Regional e o campeão de cada Copa Regional se enfrenta para decidir o grande campeão da Copa Verde. No primeiro jogo, o Anápolis não tomou conhecimento do Paysandu. Com 15 minutos de bola rolando, o time goiano, usando a lei do ex, abriu o placar aos 15 minutos. Já nos acréscimos do primeiro tempo,
O Anápolis ainda ampliou com um belo chute colocado, deixando o time em vantagem no primeiro tempo. Com o Paysandu tentando reagir no segundo tempo, saiu um cartão vermelho para o Anápolis aos 10 minutos, mas não mudou muita coisa. O time do Centro-Oeste fez o 3-0 aos 30 minutos do segundo tempo, praticamente liquidando o jogo. Praticamente. Mas deixar o Paysandu vivo em uma decisão nunca é um bom negócio. E nos acréscimos da segunda etapa, o time paraense achou um gol em uma bola alçada na área. Na volta, a decisão foi no estádio Mangueirão e com a torcida apoiando o Papão da Curuzu, que precisava de 2 gols para tentar a decisão por pênaltis, foi buscar o resultado. Aos 40 minutos, em uma finalização incrível de fora da área, o time bicolor abriu o placar e deixou os goianos abalados, tendo ainda uma bola na trave aos 45 minutos. O segundo tempo já começou com o Paysandu fazendo 2-0 logo aos 6 minutos em uma bola aérea. O Papão não se acomodou e tentou até o fim fazer o resultado que traria o título no tempo normal. E aos 45 minutos do segundo tempo, numa bola dividida, achou o terceiro gol. Mas não parou por aí. Ainda deu tempo do bicolor fazer o quarto gol em contra-ataque nos acréscimos e liquidar a partida. Paysandu é ex-campeão da Copa Verde. Agora vamos falar de uma estreante no calendário do futebol brasileiro de 2026, a Copa Sul-Sudeste. A competição conta com 2 grupos de 6 equipes, onde os times do grupo A enfrentam os times do grupo B em turno e retorno, com os 2 melhores de cada grupo avançando para as semifinais e os vencedores indo à final. Nesta primeira edição, Avaí e Chapecoense repetiram a final estadual e, novamente, o Avaí saiu vencedor. Teve sufoco e o título veio nos pênaltis. Mesmo abrindo 3-0 no primeiro jogo em casa em um atropelo para cima da Chape, na volta deixou o vice-campeão catarinense buscar o resultado e teve que contar com a infelicidade de Rubens, da Chapecoense, que chutou sua penalidade na trave para que conseguisse o título. E vamos concluir nossos campeões da semana falando do Vitória, campeão de 2026 da Copa do Nordeste. Essa que já é uma competição que se estabeleceu e ganhou notoriedade no cenário do futebol nacional, tendo sua primeira edição lá em 1994 e voltando em 1997, para ficar até 2003 e retornar em 2010, não acontecer entre 2011 e 12, para enfim se estabilizar em 2013 e ter edições contínuas até a atual de 2026. Como todos os outros campeonatos regionais já citados, a Copa do Nordeste também já teve diferentes formatos e passou por algumas reformulações ao longo de sua história, seja no número de participantes, vaga ganha em outra competição pelo campeão ou mesmo o formato da disputa. A atual edição não foi diferente, com a primeira fase dividida em 4 grupos com 5 equipes, onde os times do grupo A enfrentam os times do grupo B e as equipes do C enfrentam as do D em jogos únicos. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as quartas, onde também é confronto único. Semifinais e final são disputadas em jogos de ida e volta. Vale destacar que as equipes nordestinas com competições continentais não jogam o campeonato regional. A final da edição de 2026 foi entre Fortaleza e Vitória, e o atual campeão estadual levou a melhor, fazendo 2-1 na ida e na volta, e levando o título sem muita dificuldade. E esses foram os campeões da última semana, títulos levantados por todo o Brasil, de norte a sul. Agora para você, qual foi o melhor título? Deixe aí nos comentários.